Olá a todos, eu sou a Sofia Arruda e esta é a segunda temporada do Baby Boom. Hoje temos a nossa querida enfermeira Carmen, bem-vinda mais uma vez, e vamos falar sobre o bebê. Vamos focar este episódio todo no nosso querido bebê. Já tinha saudades de ter um bebezinho assim pequenino ao colo, portanto já raptei aqui assim o amiguinho da enfermeira Carmen, que vem sempre connosco. Vem sempre connosco. E vamos falar então sobre os cuidados e as alterações todas do bebê, assim, desde que ele chega à casa até mais ou menos aos 3 meses. Que alterações é que há? Vamos começar se calhar pela alimentação, pode ser? Sim. Parte de ou amamentação ou biberon. Certo, conforme a opção. Conforme o caso. Que diferenças é que há assim? Bom, de quantidade deve haver imensa, não é? Porque aquilo que eles bebem, para aquilo que eles depois precisam com 3 meses. Sem dúvida, até porque a amamentação é um processo de livre demanda. Portanto, é o bebê que escolhe quando precisa de comer, emite sinais aos pais e os pais, ao captarem esses sinais, que nem sempre é o choro, não é? O bebê chora por mais coisas, há muitas necessidades além da fome que o bebê precisa de emitir aos pais e então nós adaptamos o bebê à maminha e vamos fazendo aqui muitas tentativas de erro. Não fiquem a achar que já têm que saber e conhecer o vosso bebê e interpretar todos os sinais, porque isto não vai ser assim automático de um momento para o outro, não é? Vai haver aqui uma aprendizagem dos pais e também um crescimento do bebê, que depois progressivamente vai começando a dizer as suas necessidades aos poucos. Portanto, esta é uma diferença grande a nível de intervalos, ter aqui uma livre demanda no processo de amamentação é mesmo importante para as mães e pais que pretendem amamentar terem esta consciência. Noutro tipo de alimentação, na alimentação de leite artificial, nós temos então um bebê com horários um bocadinho mais fixos, não é? Temos as quantidades que são de facto diferentes e que têm que ser respeitadas e até mesmo o próprio leite tem que ser recomendado pelo médico pediatra para orientar qual é o melhor leite, porque às vezes temos situações de refluxo, algumas situações mais graves de cólicas e que temos que respeitar e individualizar para cada bebê. Mas tenho a ideia que nós normalmente achamos sempre que o bebê precisa de mais comida do que ele realmente precisa, não é? É verdade. A enfermeira tem ali umas bolinhas pequenininhas de mostrar a quantidade, o tamanhinho. Isso é o quê? Isto é a quantidade? Isto é primeiros dias de vida, portanto a quantidade é pequenina, 6 mililitros, isto é aproximadamente, claro que depois é proporcional ao tamanho do bebê, não é? E depois, ao fim desta primeira semana, não é? Tem aqui o tamanho de uma noz, mais ou menos 5 dias já temos assim este tamanho e depois então 7, 8 dias, 10 já temos um ovo cozido. Pronto, já não é mais ou menos, claro que isto é proporcional obviamente, mas a verdade aqui é que por este estômago ser pequeno no processo da amamentação nós precisamos de o ir enchendo várias vezes ao longo do dia. Pois, por isso também as mamadas de livre demanda, não é? Exatamente. E é importante que os pais vão lendo estes sinais e façam as tais tentativas, algumas bem-sucedidas, outras com algum erro, até porque o bebê utiliza a sucção não só para comer, como também para se acalmar, não é? Portanto, às vezes nós temos aqui a necessidade mais de conforto, que também é importante para o bebê se organizar, porque o bebê explora o mundo e autoconsola-se ainda pela sucção. Isto é uma coisa que o bebê vai aprendendo ao longo do tempo, depois a passar para outras coisas, para brinquedos, para o ó, para uma fraldinha, não é ainda nesta fase. Claro. Portanto, nesta fase, até aos 3 meses, temos um bebê que ainda se está a adaptar ao meio cá fora, à vida extrauterina, e é um bebê que ainda não percebeu bem que este mundo existe separado fora da mãe. Então tudo o que seja muito semelhante à vida intrauterina vai dar muito prazer ao bebê e vai acalmá-lo e organizá-lo, assim como a sucção, que era algo que eles faziam dentro da barriga, não é? Com o dedinho, no cordão umbilical, o escuro. Eles adoram sítios mais escuros, o cheiro da mãe, a voz da mãe e do pai, ou de algum familiar, às vezes irmãos, também é muito giro. Sim, quando estão mais presentes, não é? Sim, o toque calmo, suave, eles também vão gostar, porque eles não estão habituados assim a grandes confusões ali dentro, e aquele ruído mais semelhante, que nós chamamos até um bocadinho de ruído branco, que é como se fosse um secador de cabelo. Sim, o Xavier era o secador do cabelo, era. Exato. Ali o white noise do secador de cabelo. Que é o que eles ouvem dentro da barriguinha das mães, é como se estivessem dentro de uma piscina, debaixo d'água, a ouvir assim coisas cá fora e, portanto, tudo o que seja muito semelhante a esta vida intrauterina vai ser muito positivo trazer para a vida cá fora e vai acalmar o bebê. Portanto, a sucção é normal, a sucção é inata, é bom os pais começarem a perceber qual é o tipo de sucção.
E isto também se vai aprendendo, não é? Pelo vigor, pelas bochechas, porque eles são super fofinhos e têm estas bochechas muito gordinhas que só dá vontade de apertar, precisamente para acumular o leite que vão extraindo e vão fazendo. Ok. E ouvimos depois o deglutido, não é? Sim, e vemos também o ressalto da língua, e este tipo de sucção mais forte, vigorosa, vai nos dizer de facto que o bebê ainda está a extrair leite, e à medida que a mamada vai terminando, não é? Nós vamos ter aqui um bebê mais satisfeito, com mamadas menos vigorosas e uma sucção mais de conforto, mais softzinha, claro, sem grandes deglutições nem bochechinhas aqui a mexer. E isso é importante para os pais irem vendo e testar, muito importante. Nós nascemos com estes reflexos, mas ainda estamos também a aprender. E uma coisa importante é que isto não vicia o bebê, é normal este tipo de sucção e é organizadora para o bebê. Muito bem. E quanto, agora estamos a falar aqui de um bocadinho de onde é que eles se sentem confortáveis, a água também é um meio onde eles se sentem confortáveis. Muito. E fazendo aqui a ponte para a higiene do recém-nascido, que nós temos sempre medo, eu lembro perfeitamente dos primeiros dias do bebê em casa, ok, o cordão umbilical ainda tem a molinha, como é que se limpa, será que eu estou a limpar bem, será que não certo. estou, como é que se seca, como é que se lava a cabeça, tudo, temos sempre medo de os partir, não é? É verdade, portanto, é verdade. Bom, mas eles são resistentes, não é? Eles vêm preparados para passar por um canal de parto, portanto eles são resistentes, mas a verdade é que os cuidados de higiene é algo que nós vamos fazer logo desde a maternidade, portanto nós podemos ter esta experiência logo na maternidade, se for da opção dos pais. Às vezes temos alguns pais que já são experientes e pretendem dar o primeiro banho em casa. Porquê? Porque o bebê nasce com uma camada super protetora que se chama vernix, parece que vem assim barrados em creme Filadélfia. E então é muito engraçado porque eu preciso mesmo que este bebê mantenha este vernix para proteger a sua pele e hidratá-la e manter todas estas proteções iniciais do bebê. Sim, nós podemos pedir, não é, na maternidade, no hospital, para não dar banho logo no próprio dia, por exemplo, ou dar só no dia a seguir, quem se sente mais confortável. Exatamente, o ideal é esse. Eu pedi, no meu caso, perguntaram-me se eu queria dar logo e se eu preferia dar só, ser a última pessoa a dar, se puder ser, dar assim só mesmo no finzinho do dia, para ele ficar assim mais horas. Sim, sim. E deu para ser, e deu para fazer. Normalmente as maternidades conseguem gerir habitualmente este tipo de cuidados, mas claro que nós temos protocolos hospitalares e rotinas hospitalares, nem sempre dá. Mas o que é regra ou o ideal seria não dar banho ao bebê antes das 24 horas de vida, para preservar então este vernix que é tão importante para o bebê. E quando chegamos a casa, como é que fazemos essa parte? Por isso é que é sempre bom ter pelo menos uma experiência na maternidade para nós percebermos como é que colocamos as mãos, vemos algumas dificuldades e na maternidade somos supervisionados pelos enfermeiros que nos vão ajudar a dar aqui umas dicas e até mesmo reforçar esta confiança. Portanto, pelo menos um banho é importante, com esta ressalva das 24 horas, e nós em nossa casa não precisamos de dar o banho todos os dias ao bebê, ok? O bebê recém-nascido não está exposto, não sai demasiado, não está aqui, não é um bebê que brinca no chão, não se baba tanto, portanto não precisamos de fazer uma higiene diária do banho todos os dias, mas devemos sim fazer uma higiene das partes mais expostas, não é? E daquelas que se sujam mais, a cara, os olhos, as mãos, que é uma coisa que os bebés levam muito à cara. Claro. E que as pessoas têm muita tendência a agarrar nas mãos dos bebés. Sim, dá beijinhos. Portanto, são sítios importantes para limpar. E a fralda, que é uma coisa que vai acontecer regularmente, não é? Porque estes bebés, se estiver tudo a correr bem com a sua alimentação, vão ter bastante xixis e cocós. Portanto, nós vamos ter que mudar esta fralda também regularmente. E o coto umbilical é uma coisa assim um bocadinho alien para os pais, porque nós não estamos habituados a ver cotos, porque isto só acontece nesta primeira semana de vida, normalmente cai entre o 6º e o 10º dia, ficamos assim um bocadinho atrapalhados, como é que eu vou tratar disto, não é? Para já, é mesmo, pôr a fralda, eu lembro que nós na primeira temporada falámos sobre isso e dobrar a fraldinha para não ficar em cima, e eu lembro sempre assim, temos que dobrar para não ficar aqui a marcar a molinha, deixar respirar. Exatamente, o ar é muito importante, devemos mantê-lo seco e limpo, este é o nosso objetivo, além da dobra. Okay? Ele vem sempre com o coto preso à mola, ok? Portanto, nós temos também que higienizar esta mola com uma compressa, pode ser embebida em água ou em soro, podem fazer um triângulozinho com a compressa e limpamos desde a base, perto da barriguinha do bebê, até cá em cima, em todos os ângulos, porque aquilo é como se fosse ali um tubinho que vai dar àquela mola. Normalmente cai, como eu disse, alguns nesta primeira, segunda semana, e quando está no processo de cair,
pode sair um bocadinho de sangue e os pais também ficam muito ansiosos, mas é normal, continuamos a limpar e a secar bem. No banho podemos molhar à vontade, só temos que nos lembrar de secar Temos a seguir que secar, ao banho. exatamente. Sim. Portanto, isto é uma coisa transitória, ou seja, quando o bebê já for mais crescido, já não temos que fazer este cuidado. Quando o umbigo for igual ao nosso, fazemos a higiene normal no banho e depois secamos, tranquilamente. Há sempre também aqueles medos, não é? Quando os bebés escamam um bocadinho, será que está a fazer reação ao creme? Não está, o que é que se faz? Que é normal também, não é? Ter os pelinhos, escamar um bocadinho às vezes. Eles têm assim umas particularidades da pele que os ajudam, lá está, como eles vêm ainda muito pequeninos para este mundo cá fora, que os ajudam a sobreviver e a ter aqui umas capacidades para dar resposta a este meio tão diferente da vida intrauterina. Então eles nascem com estes pelinhos, aqui atrás nas costinhas, nas orelhas, na testa, que se chama lanugo e progressivamente vai caindo. Claro que depois pode haver bebés com mais, menos, isto depende também... E mais ou menos por que altura é que costuma cair? É muito variável, mas alguns entre o terceiro mês nós já vemos pouco lanugo ou nenhum... Até aos 3 meses ainda podem ter... Primeiro mês certamente vamos ter um bebê mais peludinho, que é normal. Vê-se na cama até, não é? Às vezes os pelinhos... até mesmo o próprio cabelinho vai caindo e depois vem um novo, portanto isto está tudo a mudar, a pele do bebê está a mudar e por isso mesmo é que eles vão escamar, como se fossem umas cobrinhas, estão a mudar de pele, porque a pele que eles tinham era uma pele para um meio líquido e agora o meio é diferente, é um meio gasoso. E então eu, além de ter que aprender a respirar, eu vou ter que mudar a minha pele para estar cá fora. Portanto, não é reação ao creme, não é sinal de desidratação, nem que o vosso leite é mau, e isso não existe, é sinal que o bebê está a mudar a pele e isto demora mais ou menos este primeiro mês a acontecer. E a crosta láctea também tem a ver com isso, é chamada, não sei se é o nome técnico, se é este. Exato. Existe aquelas crostinhas que ficam no cabelo, o Xavier teve imenso, tive que comprar um shampoozinho específico e tudo, para passar. Normalmente aparece ali por volta dos 3 meses, já não é tão em fase de recém-nascido e de facto é isso mesmo, essas crostazinhas. Chama-se crosta láctea, mas não tem nada a ver com se é amamentado, se não é, é porque aparece no lactente, ou seja, no bebê que é alimentado ainda por leitinho. Pronto, portanto é normal. Podemos pôr um bocadinho de óleo de amêndoas doces, 10, 15 minutos antes do banho, utilizar um shampoo mais específico e tentar evitar usar os chapéus muito tempo para não aquecer demasiado, gorros, porque isso potencia ainda mais essa crosta láctea. Mas ainda assim na pele, eles na fase de recém-nascido podem pregar uns valentes sustos às mães, porque aparecem umas pintinhas no corpo que se chama eritema tóxico e tem um nome estranho e parece mesmo que estão com um problema de pele, uma reação qualquer e não é, na verdade é uma alteração normal do bebê que desaparece alguns desde o primeiro mês. Eu já não pego num bebê tão pequenino há algum tempo. Será que eu ainda sei fazer isto? Eu acho que sim. Tenho que pôr aqui assim ao contrário, que era o que me dava mais jeito, era deste lado. Boa. Então, pegava assim, vê se eu ainda me lembro. Aqui assim. Muito bem. Este dedinho aqui preso, para depois pousava assim na banheirinha. Certo. Com esta mão, ele aqui com a cabecinha, não é? Muito bem. E com esta mão assim, a lavar tudo. E depois, o difícil era o virar ao contrário. Mas eu acho que era trocarmos para este lado e ajudar aqui assim com a cabecinha e depois dar um jeitinho, passá-lo aqui e lavar assim mais ou menos. É isso mesmo, é esta pega que nos vai dar segurança esta pega, no banho. Durante muito tempo foi esta pega sempre que me salvou, porque enquanto o David conseguia pegar no Xavier facilmente, com um braço, chegava aquele, ficava no antebraço dele, ficava todo aconchegado, comigo não dava, eu tinha sempre que o pousar, nem tinha força sequer, e então esta pegazinha era a única forma, porque eles parecem umas lombriguinhas, depois lhe passámos o creme, fogem na banheira, temos que os prender para eles não darem a engolir água. E temos mesmo que ter esta pega no ombro e na cabecinha, isto é o que nos vai dar segurança, sempre, muito importante. E eu lembro-me também que nos primeiros banhos, falei depois com a pediatra, porque dizia, ele não gosta nada de tomar banho, assim, experimente pôr a água um bocadinho mais quente. Bom truque. E se tiver um ar-condicionado, um aquecedorzinho, experimente aquecer um bocadinho o ar também, quando for pôr o creminho, que vai ver que vai facilitar as coisas. Aquecer um bocadinho do creme na mão. E assim foi, porque ele chorava com o banho e chorava com o creme, parecia que eu lhe estava a espetar coisas no corpo, e depois de aquecer percebi, este miúdo gosta de água quente, é como a mãe. Exatamente. Estava bom, era pipocar eles vêm das Bahamas, na verdade, aí dentro está quentinho, não é? Portanto, a temperatura da água não deve exceder os 37 graus e há sempre bebés, a tendência é que eles prefiram o quente, por isso é que nós temos que aquecer e fazer este pequeno truque e ir testando, não é? Porque isto também tem a ver com a temperatura que está cá fora, se está muito frio ou não, se temos que aquecer a divisão. E o banho nesta fase inicial deve ser algo assim mais rápido, porque eles perdem de facto muito calor, principalmente pelo tronco e pela cabeça, e portanto nós vamos ter que nos despachar e abreviar aqui a situação para ter aqui um banho mais tranquilo possível.
E dentro do primeiro mês, qual é a rotina assim de consultas? Eu optei, no meu caso, por fazer um casting às pediatras. Não, decidi que queria escolher a pediatra antes do bebê nascer. Queria fazer uma consulta, conhecer a pessoa e perceber se me identificava com ela, neste caso é uma doutora, se me identificava, se não, foi-me recomendado, e se não, eu quero fazer uma consulta com esta pessoa, e fui. E, portanto, quando o Xavier nasceu, marquei logo, liguei a dizer, nasceu hoje, portanto, o que é que eu faço agora? E ela disse, olha, daqui a X dias, venha cá, e pronto, e assim começaram as rotinas. Mas para quem não tem um pediatra logo agendado, ou assim, como é que acontece? Bom, nós na maternidade fazemos a avaliação do bebê diariamente, não é? Quer o pediatra, quer as enfermeiras. Nós vamos fazendo esta avaliação, mas convém, alguns entre a primeira e a segunda semana de vida do bebê, outra pessoa, quando o bebê regressa à casa, fazer esta continuidade da avaliação. Até porque eles perdem cerca de 10% do peso inicial e nós temos que ver como é que está a evolução, como é que está a hidratação do bebê, esclarecer as dúvidas dos pais. Muitas vezes não têm na maternidade e têm nesta primeira semana, não é? Porque está cá fora efetivamente o bebê, então é importante ter este primeiro contacto. Às vezes podemos associar o teste do pezinho a esta primeira consulta, não é? Que é um teste que se faz entre o 3º e o 6º dia após o nascimento do bebê. Algumas maternidades já o fazem, outras não, e portanto pode aproveitar o momento da consulta do pediatra e fazer, também há alguns pediatras que fazem. A primeira vacina nós fazemos na maternidade, depois só tem o bebê que repetir aos 2 meses seguintes, e todos os rastreios cardíacos, da audição, etc., também é feito na maternidade. Se ficar alguma coisa pendente, nós avaliamos. Daí para a frente é a continuidade mensal das consultas e de acordo com o pediatra, não é? Às vezes no primeiro mês pode ter que fazer mais uma avaliação, quando as questões da amamentação não estão a correr de forma tão fluida e precisamos avaliar novamente o bebê, até mesmo a dinâmica dos pais, se existem muitas dúvidas, se é um bebê prematuro, e aí o próprio profissional também vai orientando. Pode ser um pediatra, pode ser um médico de família. É importante haver aqui uma equipa também que veja o bebê não só a nível de pediatria clínica, mas também, por exemplo, um osteopata para perceber se o bebê nasceu com algum torcicolo, da posição do parto. Quando acontecem essas situações? De ter um torcicolo, ter o freio da língua curto, não é? Eu não sei exatamente o que isto é. Mas... esta nossa língua, não é? À partida, se não tivermos o freio curto, nós conseguimos pôr para o céu da boca e fazer isto. Se tivermos o freio curto, não conseguimos. Isso dificulta depois a amamentação. Dificulta o processo da amamentação, também toda a introdução alimentar e depois a fala, não é? Porque não conseguimos fazer isto. O que faz nesses casos? É uma operação? É uma pequena cirurgia, um corte ligeiro e a seguir o bebê já está na mama, não é nada de transcendente. Mas se calhar conseguimos ver... Isso mesmo, por isso é que é tão importante. Antecipar, não é? E o pediatra tem aqui um papel determinante nesta questão de identificação precoce destes problemas. De olhar para o bebê e ver, este bebê está com torcicolo, se calhar não pode dormir só para aquele lado, tem que dormir para o outro. Ou fazer algumas sessões, existe mesmo partes específicas da fisioterapia que tratam disto, e isto é muito importante porque isto também condiciona o processo da amamentação. Está tudo interligado e às vezes vem do parto, vem da gravidez e nós temos que identificar isto somente no pós, não dá para fazer uma previsão antes. Por isso é que é tão importante termos aqui muitos olhos em cima do bebê neste pós-parto, neste primeiro mês, para ver se está tudo impecável e tudo bem. Depois daremos o seguimento. Quais são, assim, para terminarmos, os sinais de alarme que devemos ter, assim, mesmo alerta vermelho, se isto acontecer, é para pedir ajuda? Bom, na verdade o nosso bebê recém-nascido é diferente de um bebê, por exemplo, de 3 meses, 6, que já interage connosco. Um recém-nascido é um bocadinho um come-dorme e isso é que é o normal. Mas não deve ser um bebê prostrado, não é? Como, por exemplo, o meu. Este bebê é um bebê que eu toco e ele não reage, não tem força para sucção na maminha. É um bebê que não está a fazer xixi, por exemplo. Vigiar as fraldinhas, não é? Vigiar as fraldinhas é importante, especialmente neste primeiro mês, até para nos dar confiança na amamentação, ok? Ver também como é que está a pele, tirando estes sinais normais que fomos falando. Não é normal um bebê eu fazer uma prega e ela manter-se. Não é? É normal, quando eu estou bem hidratada, esta prega voltar ao lugar rapidamente, porque estou bem hidratada. Se eu mantiver esta prega, não é normal. A própria cabecinha, esta fontanela ali de cima, marcadas as esta fontanelazinha, se estiver assim bem para baixo, também não é normal. Atenção que ela é depressível. Sim, se nós passarmos a mão, nós sentimos que é um
bocadinho para baixo. Que é um bocadinho para baixo e até vemos às vezes a pulsação do bebê nesta fontanela. Isso tudo é normal, mas não deve estar côncava, nem muito para baixo, os olhos encovados, ok? E ser um bebê que está ou muito prostrado ou permanentemente a chorar, ok? Isto é um sinal que este bebê pode estar com alguma dor, algum queixume, alguma coisa fora do normal, não é? A própria temperatura do bebê interna diz-nos que pode haver algum problema. Normalmente avaliamos pela temperatura retal e se for um bebê que tenha uma temperatura interna além, não é, dos 38,5, isso para nós já não é normal, porque a nossa temperatura interna normal são os 37. Portanto, não há problema nenhum se o bebê tiver 37. Depois, claro, se estiver muito agasalhado, obviamente que sobe um bocadinho, temos que fazer aqui este filtro. Mas assim, em termos gerais, são estes os nossos sinais de alarme e as mães têm sempre um instinto interessante que olham para o bebê e dizem: isto não é o normal no meu bebê. E seguir esse instinto é fundamental às vezes para despistar alguns problemas que a nós profissionais podem nos passar um bocadinho despercebidos ao início, por exemplo, infecções urinárias ou até mesmo algum problema de desidratação, e este olhar clínico dos pais também é para ser valorizado e muito importante. Obrigada, enfermeira Carmen, mais uma vez por nos dar esta confiança e este banho de informação. Tenho a certeza que ajudámos muitas mães e muitos pais aí em casa. Vocês já sabem que nós voltamos sempre com mais episódios, com mais assuntos interessantes para vos falar. Por isso, um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo.